Fala, Edu, tudo bem, não? E aí, professor? Tudo bem? Tudo tranquilo, e você? Beleza, tudo ótimo. Então tá bom. Então vamos lá, segundona, meu amigo, segundona. Segunda-feira braba, calor senegalês aqui. Tá meio Tá quente mesmo? difícil. Tá quentinho, tá quentinho. Legal. Vamos lá, vamos ao que interessa, meu amigo. Bora, vamos falar de CFP. Ó, hoje o negócio tá brabo aqui. Eu separei aqui 5 questões. Não uma, não duas, não três, não quatro, but 5 questões. Que vão ajudar a gente aí a conversar um pouco sobre processo, um pouco não, né? Vamos conversar pra caramba aí sobre o processo de planejamento financeiro. Prometo ser breve, mas são questões aí necessárias. Lembrando então que a gente está no módulo um. Essa é a primeira disciplina ainda do módulo um, né? Processo de planejamento financeiro. Isso Lá no aí. nosso programa já está limpando essa matéria e já está entrando na próxima. Exatamente. Hoje é o último dia que a gente fala dela aqui. Amanhã a gente já começa na próxima. Show de bola. Então, os holofotes estão em você. Ó, estão mesmo, ó. Quer ver? Vê se dá para reparar aqui, ó. Ó, ficou mais escuro. Oh! Ah, agora eu tô com iluminação aqui. Tá pensando aqui. Vamos lá, então. Vamos conversar aí primeiro sobre estimativa de retorno. Não estimativa, mas um pensamento sobre retorno. Tem algumas questões que caem na prova aí sobre entender qual é a expectativa de retorno e a necessidade de retorno do cliente, certo? Então isso está lá na fase 3 ainda. Toda hora cai essa daí, né? Toda hora. Já até sabe o que é, né? Então vamos lá. Eu tenho uma questão aqui que vai falar sobre os tipos de retorno, né? Então deixa eu ajustar aqui o computador. Você pode ver aí, né? Considere as definições abaixo. Então, a definição 1, retorno que o cliente almeja para a sua carteira de ativos. 2, retorno que o cliente necessita para atingir seus objetivos. 3, retorno estabelecido para a carteira sem considerar benchmarks. E 4, retorno definido para a carteira considerando um benchmark do mercado, né? E aí a questão quer saber quais termos são definidos por essas frases aí, né? Então vamos para vamos começar aí na primeira, né? Retorno que o cliente almeja para atender sua carteira para sua carteira de ativos, né? Para conseguir aí seus objetivos. Então, o retorno que o cliente almeja é muito intuitivo, né? Ele é o retorno que o cliente deseja, certo? Então ele é o retorno desejado. A gente vai definir aí como retorno desejado aquilo que o cliente quer. Você está conversando com o cliente fala: "Ah, meu querido CFP, queria aí 30% ao ano de retorno. Dá para fazer?" Então, esse é o retorno desejado, né? Se dá para fazer ou não dá, essa é uma outra história, mas é o que o cliente está esperando. Beleza. Então, temos aí a primeira definição. Vamos para 2. Retorno que o cliente necessita para atingir seus objetivos. Aí, o papo é um pouco diferente, né? Não é mais o que o cliente está querendo, mas de fato você vai fazer a conta lá. Pô, o cara precisa de 70 mil reais para trocar de carro daqui 3 anos. Ele consegue investir o dinheiro dele a mais ou menos 6, 7% ao ano. Então, quanto que ele precisa investir por ano para chegar nesse objetivo, partindo, sei lá eu, de 40 mil reais agora, né? Você faz a conta ali, os números não mentem, né? Esse aí é o retorno requerido, certo? Retorno que o cliente precisa para atingir os objetivos. Normalmente é comum ter umas situações em que não bate, né? O cliente quer mais do que ele realmente precisa. Aí o planejador tem que ter o traquejo aí de conversar com o cliente sobre isso e harmonizar, né? Não adianta nada o cliente querer 30% de retorno ao ano, a viabilidade de fazer isso já é outra história. Então temos até agora retorno desejado, é o que o cliente quer, e retorno requerido é o que o cliente precisa. Quanto tem que dar, no mínimo, a carteira dele aí para ele atingir o objetivo. 3, retorno estabelecido para a carteira sem considerar um benchmark. Bom, quando a gente fala de um retorno sem considerar um benchmark, a gente está falando de um retorno que é absoluto, né? É simplesmente o retorno. Você calculou lá que o cliente precisa de 12% ao ano durante tantos anos para atingir o objetivo que ele quer. Então esse é o retorno absoluto, não tem relação com nada, é simplesmente o número que foi estabelecido. E por último, então, a gente tem aqui
o retorno definido para a carteira considerando um benchmark do mercado. Aí, por causa dessa relação, né, você vai, digamos, estabelecer que a carteira de ações do cliente tem que superar o Ibovespa aí em 5%, Ibovespa mais 5%, não sei. Enfim, estou chutando aqui alguma coisa. Quando você tem o benchmark, então a gente está falando de um retorno relativo. Você vai perseguir o benchmark e tentar bater ele, tentar ficar acima. Portanto, na ordem a gente tem aqui retorno desejado, retorno requerido, retorno absoluto, que é sem o benchmark, e retorno relativo, que é com o benchmark. Então, desejado, requerido, absoluto, relativo, alternativa B, alternativa correta aí nessa questão. Beleza? Legal, muito boa essa aí. Você tá com um chocalho na mão? Não. Será que é aqui o meu microfone que tá batendo? É. Pode ser. Ah, muito bem. Eu vou segurar ele aqui para não dar esse chabu aqui, ó. Pronto. Acho que agora vai ficar melhor. Parou aí o barulho? Parou. Beleza. Então vamos que vamos. E aí, comentários? Próxima questão, o que faremos? Não, achei ótima essa daí, né? Beleza. Achei muito bem esse negócio de desejado e requerido, né? Porque o fato do cara desejar, até porque às vezes o cliente é leigo nessa questão, né? Exatamente, é. Pode ter aí essa questão de ser leigo faz com que ele deseje algo que não é factível, né? Para os objetivos, né? Para o requerido, portanto. Exatamente. O fato do cliente, de repente, não entender sobre finanças é que não vai envolver conta, não vai envolver teoria aí por trás, não vai ter cálculo. Então, a chance de não estar condizente com a realidade é grande, né? Então, é bom ficar de olho. E essas nomenclaturas aí, esses termos, caem na prova, tá? Caem na prova, faz parte lá do módulo 1, pode ser que surja uma questão aí com esse tipo de conteúdo. Beleza? Só... diga. Acho que também um exemplo que é bom a gente colocar, que às vezes o pessoal fica meio flutuando, um exemplo de retorno relativo, né? Quando o pessoal fala do CDI, né? 103 do CDI. Exato. Isso é um retorno relativo, certo? Isso, sempre que você considera um índice do mercado, ou pode ser um índice de inflação, por exemplo, não precisa ser um índice de rentabilidade, é retorno relativo. Você estabelece um parâmetro e tenta pelo menos bater ou ficar acima, né? É muito comum em fundos de investimento você ter esse tipo de meta aí a ser perseguida, né? Mas sempre vai envolver, então, um índice. Pode ser CDI na renda fixa, pode ser o Ibovespa, o IBRX 100, sei lá, tem uma variedade aí grande. Show de bola, muito bom. Beleza, bora. Próxima questão aqui. E antes disso, pessoal que tiver perguntas aí sobre o conteúdo, quiser falar alguma coisa com a gente aí, é só mandar que a gente conversa. Sérgio Cabral está aqui, o Sérgio Cabral está sempre conosco. Sérgio Cabral, aluno nosso, aliás, participante ali assíduo do grupo de WhatsApp. Bom ver você aqui, Sérgio. Vamos lá, questão 2 aqui para a gente conversar, né? Washington tem 50 anos e é formado em administração de empresas. Ele está desempregado há 6 meses. É casado e tem 3 filhos, a esposa não trabalha, a família tem um patrimônio de 2 milhões, distribuídos da seguinte forma: 1/3 em aplicações financeiras, 2/3 em imóveis para uso familiar. O Clayton CFP está prestando consultoria financeira para o Washington. O cliente disse para o planejador que está em busca de recolocação, mas até agora não obteve sucesso. Clayton deve considerar como objetivo de investimento para Washington o quê, né? Então a gente tem aqui nas alternativas as possibilidades aqui, né? Primeiro, especulação. Segundo, geração de renda e manutenção do capital. Terceiro, multiplicação patrimonial. Quarto, ganho de capital no curto prazo. Esse tipo de questão aqui de estudo de caso despenca na prova. É muito comum ter questão assim, né? Então tem um enunciado grande, você tem que ali ler com atenção e o pessoal já está mandando as respostas aqui, ó. A galera tá afiada aqui. Nível já é a alternativa B, Tavares. Ele já falou. Ninguém brinca em serviço aqui, né? Você olhando para as alternativas, então você tem que julgar qual é o mais adequado ali. Ainda que não seja perfeito, mas tem que ser o mais adequado, né? Isso é muito importante na prova do CFP, por exemplo, em questões que pedem para você montar uma carteira ótima, né? E aí você tem relação lá entre retorno e risco. Às vezes 2 carteiras,
ultrapassam o retorno requerido do cliente, só que uma delas tem um retorno um pouquinho menor, mas que já ultrapassa, e com risco menor. A outra tem um retorno maior, mas também tem um risco maior. Qual que eu escolho? Bom, se as duas carteiras atingem o objetivo, você vai escolher a que tem menor risco, né? É sempre importante ver o que é mais adequado para o cliente nesse tipo de questão. Enfim, vamos lá. Olhando aqui, então, para as nossas alternativas, quando você olha para o enunciado, você vê que, primeiro, a pessoa, o Washington aqui, o cliente, ele já não é mais um garotinho, né? Ele já tem aí seus 50 anos, então caminha aí para começar a pensar em aposentadoria, talvez, mais para frente, certo? Ele já tem um patrimônio razoável, né? Patrimônio de 2 milhões aí, que está 1/3 em aplicações financeiras. Você vê que tem um pouco mais de imobilização aqui no patrimônio dele, né? 2/3 estão em imóveis, 1/3 está ali em aplicações financeiras. O enunciado não diz se a aplicação tem grande liquidez ou não, então não vamos pensar muito sobre isso. O fato é que 2/3 do patrimônio está ali em imóveis que tipicamente tem uma liquidez menor, né, do que uma aplicação financeira. Vamos sempre considerar o caso geral, né, o caso genérico. O cliente está desempregado, está em busca de recolocação. Então, com base em todas essas características aí, a gente tende a olhar para o perfil e supor e concluir que ele precisa de um pouco mais de conservadorismo aí nas aplicações, na ação que vai ser feita, né? Porque ele já tem um patrimônio, só que o patrimônio tem um grau razoável ali de imobilização, ele está desempregado, a esposa não trabalha, quer dizer, o risco que ele vai assumir é menor, né, do que se a situação fosse um pouco diferente aí. Aí olhando para as alternativas, o que é mais adequado? Quando a gente fala em especulação, normalmente a gente está pensando em renda variável e vai pensar ali num risco maior, né? Se você vai fazer operações ali que tem uma volatilidade maior e que, portanto, representa um risco maior de perda para esse cliente. Logo, não é adequado aqui, não é a mais adequada comparando com as outras alternativas. Vou pular a B, porque eu não gostei muito dela. Então a gente vai para C aqui, que diz multiplicação patrimonial. Se você estudou já o nosso preparatório, né, se o aluno já passou aí por essa parte, ele vai saber que quando a gente fala de multiplicação patrimonial, a gente está falando de um perfil mais arrojado. A gente está falando de renda variável, uma parcela mais significativa da carteira, né? A gente está falando de um momento de vida, do ciclo de vida, né? Quem viu a matéria 1 do módulo 1 sabe do que eu estou falando, tem lá o ciclo de vida com as diferentes fases, e a fase de multiplicação patrimonial, ela envolve maiores riscos. Então, não é exatamente aqui também o que esse cliente está precisando, não é a alternativa mais adequada. É a mesma coisa quando a gente fala da D, né? Multiplicação, ganho de capital no curto prazo. Para ganhar no curto prazo, geralmente você tem que assumir mais risco também, né? Quanto mais rápido você quer ter a grana e maior a rentabilidade, mais risco você vai ter que correr, não tem outro jeito, certo? Portanto, eu pulei a B justamente porque ela é a alternativa correta, né? Eu não gosto de dar a correta logo de cara, que aí estraga o suspense e não fica legal. Mas então o que o cliente está precisando aqui é de geração de renda e manutenção do capital. Ele está desempregado. Então, não tem rendimentos entrando ali do trabalho, né? O que ele precisa, então, é gerar alguma renda, que a família dele continua precisando de manter ali as suas necessidades, atender às suas necessidades, e ele não pode também se dar o luxo de arriscar muito esse patrimônio dele, né? Porque, por enquanto, se ele não está trabalhando, se não está entrando renda desse lado, é mais difícil repor as eventuais perdas. Então, a alternativa mais adequada aí é a B, né? Preservar a renda, preservar o capital e ter uma geração de renda. É comum pra caramba ter questão desse tipo, você vê que é longa, é meio trabalhosa, né? A gente conversou vários minutos aí sobre ela, mas é bom ficar esperto que a prova cobra muito esse tipo de conteúdo. Ou seja, não pode vender tudo e viver de day trade. Eu não recomendaria. Eu vou entrar em preferências pessoais, né? Mas é melhor não, porque por mais que você goste de day trade, isso envolve risco, você está lidando com volatilidade ali absurda, né? E assim como você pode ganhar muito, você pode perder muito também, então é melhor não, né? Nessa situação. Tá com o burro na sombra ali, tá tranquilo, quer ser day trader, vai.
Seja feliz. Certo? Show de bola. Só lembrando, então, que a gente vai deixar isso no GTV, né? Todas essas lives que a gente faz. Se você está conseguindo anotar, show de bola. Se você não está anotando, depois entra lá no GTV, anota direitinho, porque eu digo para vocês, essas questões que a gente fala, que são as mais comuns de cair na prova, elas caem mesmo. Elas Exatamente. Desabam, né? É isso aí. Então, você tem que ter elas aí no seu radar. Exatamente. E vou falar de novo, não brigue com a prova, nunca brigue com o enunciado, porque quem perde é você. O enunciado é mais forte, vai te dar um sopapo. Quando o enunciado está dizendo determinada coisa, acredita nele, não fica especulando. Ah, mas e se? Não, mas e se ele tem uma carteira de dividendos? Não, o enunciado não falou nada disso, então fica tranquilo, vai no que o enunciado está dizendo, que é sucesso aí. Bora para a questão 3, vamos lá. Number 3. Questão 3 aqui é bem legal também, fala de elaborar uma política de investimentos. Política de investimentos, a gente está passando então para a etapa 4 do processo de planejamento financeiro, certo? Depois de fazer... Etapa 4. 4. Etapa 4 do processo de planejamento. Depois que você já analisou as informações do cliente, fez lá o suitability, né? Analisou o perfil, viu o que é mais adequado para aquele perfil de risco. Agora, então, vamos montar uma política de investimentos, vamos falar de macroalocação, né? Montar a estratégia mesmo da carteira do cliente ali. Então, vamos lá. Ao elaborar uma política de investimentos para um cliente, um profissional CFP deve considerar o quê? O que entra na composição da política de investimentos? 1. A capacidade do cliente para correr riscos. E aí, o que você acha, Felipe? Entra ou não entra? Eu acho que a capacidade do cliente para correr risco tem que entrar, pô. Lógico que tem que entrar. Lógico que tem que entrar, né? Porque a gente está falando aí de olhar para o patrimônio, olhar para as receitas, olhar para as despesas, entender a foto ali patrimonial do cliente e ver o quanto de risco essa pessoa suporta sem prejudicar as finanças dela, né? Se toma uma tungada no mercado, aí não vai ficar sem conseguir comprar uma tungada do mercado. Tungada. Do verbo... Ele tunga. Isso, do verbo tungar, é verbo regular. Eu tunguei, tu tungaste, ele tungou, nós tungaríamos e por aí vai. Mas então você toma uma tungada do mercado, você não vai ficar ali sem o dinheiro de pagar o aluguel, né? O condomínio ali. Né? Não pode acontecer isso. Então, beleza. A 1 entra a capacidade para correr riscos. 2, a recente sinalização do Banco Central sobre o início de uma alta nos juros, o início de um ciclo de alta nos juros. O que você acha, prof. Felipe? Não me convence. Não me convence. Muito bem. Quando a gente faz sons agudos, é porque tem algo de estranho ali, né? Não convence. Isso mesmo. Olha lá. Quando a gente fala de política de investimentos, a gente está falando de uma bússola, né? Que vai apontar aí o norte para onde queremos caminhar em termos de composição de carteira de investimentos. Então, o que a Planejar recomenda em termos de boas práticas? E, claro, não é só planejar, né? Quando você fala de alocação, você tem que ter isso em mente. Quando a gente fala de política de investimentos, a gente está falando de aspectos de longo prazo. Então, é o que é mais perene, né? A gente não está falando ali de um momento de curto prazo, como você falou, o tal do day trade. Isso aí não entra na política de investimentos porque ela é o norte, é onde queremos chegar. Onde queremos chegar, claro, você olha o curto prazo, sim, é importante, porque é de passo em passo que você chega lá. Mas a política de investimento mostra onde eu quero chegar, então é sempre longo prazo. Um ciclo atual de alta nos juros, o começo de um ciclo, é um aspecto muito de curto prazo, né? A gente não está pensando em 20 anos até a aposentadoria, qual é o impacto de um ciclo de alta de juros agora, né? Não faz sentido pensar nisso. Claro que se a gente for pensar em alocação tática, né, em aproveitar um timing de mercado para tentar uma rentabilidade maior, aí faz sentido a gente falar em reparar nisso. Mas a política de investimento sempre olha lá para frente. Portanto, esses movimentos de curto prazo não fazem sentido. Então a 2 não entra. Ou seja, não que não seja importante, mas não entra na política de investimento. Exatamente, exatamente. Vai ser uma subcamada da política de investimento quando a gente for falar em aproveitar timing de mercado. Mas nunca é a regra geral, né? É sempre olhando lá para frente. Boa. Vamos olhar agora a 3, né?
a intenção do cliente de comprar um apartamento na praia nos próximos 5 anos. E aí, o que você acha, profs? A intenção do cliente de comprar um apartamento na praia, eu acho isso uma informação relevante, hein? É isso aí, é relevante, é importante. Por quê? Porque a política de investimentos ela tem que contemplar o objetivo do cliente, senão não existe política genérica, né? É preciso fazer uma política que, como eu disse antes, olha para onde eu quero chegar. Onde eu quero chegar é o objetivo do cliente. O cliente quer chegar num apartamento na praia nos próximos 5 anos. Então isso tem que entrar, porque esse objetivo, pode reparar, ele provavelmente tem um valor, certo? O valor do apartamento. Ele tem um prazo, com certeza, daqui a 5 anos. Se eu tenho o objetivo de valor, se eu tenho o prazo, eu também tenho um objetivo de retorno ali que dá para calcular. Então, é isso, é imprescindível ter isso na política de investimento, certo? Então, objetivos do cliente sempre vão entrar. Ah, mas e se fosse um objetivo de curto prazo? Também entra, né? Se ele quisesse trocar de carro daqui a 1 ano, preciso contemplar isso, porque aí vai fazer parte ali da minha subcamada de curto prazo. Mas objetivos do cliente sempre entram, certo? Muito boa essa Vamos dica. para 4 agora. A tendência de alta do dólar frente ao real após o anúncio de alta dos juros nos Estados Unidos. Aqui a gente tem o mesmo caso aí do ciclo de alta dos juros, né, do Banco Central. A gente está falando de um movimento imediato, de curto prazo, que vai influenciar, de repente, uma alocação tática, mas não muda muita coisa em termos de política de investimento. Beleza? Então, entra A1, vamos voltar aqui, deixa eu mostrar para o pessoal. Entra A1, entra A3 e entra... Peraí. Só 2 Isso, é A1 e A3, isso. Entra A1 e entra A3. 1 e A3 Eu tô com o celular na frente aqui, às vezes eu tenho que fazer assim para enxergar a tela do computador. Entra 1 e entra 3. Então a alternativa aí pra gente é a alternativa A. De agora eu entendi essa questão. Certo? Certíssimo. Para Podemos ir próxima, 4. Tavares, o tempo se esgota, meu amigo. Vamos para 4. Vamos que a gente vai matar essa matéria hoje. Após ler os principais documentos do fundo Grana FIA da gestora Fique Rico, você o indicou ao seu cliente como parte da sua estratégia de alocação traçada. Kleber, que é seu subordinado e está estudando para a prova do CFP, provavelmente com o mundo financeiro, ao acompanhar sua conversa com o cliente, concluiu que vocês estão em qual etapa do processo de planejamento financeiro? Então, vamos olhar aqui o que está acontecendo, né? Você leu os principais documentos do fundo Grana FIA, da gestora Fique Rico, e você indicou esse fundo para o seu cliente. Seu cliente provavelmente tem lá uma parte para ser alocada em renda variável, se é um fundo de ações, muito bem, vamos aplicar nesse fundo. Aí, meu amigo, você precisa lembrar das 6 etapas do processo de planejamento financeiro e o que acontece em cada uma delas. A gente falou da etapa 4, né, que é a de desenvolver recomendações, montar a política de investimentos. Nela, quando a gente fala em política de investimento, a gente está falando em classes de ativos. Então, a gente vai montar ali o asset allocation do cliente, certo? Agora, a etapa seguinte, que é a etapa 5, que é a de implementar as recomendações, nela, aí eu, passando para ela, eu vou falar sobre quais ativos eu vou pôr na carteira. Então, na etapa 4, provavelmente esses 2 personagens aí falaram, legal a gente colocar uma grana em fundo de ações, certo? Certo. Na etapa 5, então, eu escolho qual fundo de ação. Se eu tivesse concluído antes que eu deveria colocar, por exemplo, uma parcela em ações mesmo, sem fundo de ações, na etapa 5 a gente ia escolher quais vão compor a carteira. Então aí a gente fala de microalocação. Então, etapa 4, macroalocação, classes de ativos. Etapa 5, microalocação, que ativo eu vou escolher dentro daquela classe. Então, antes a gente escolheu... Isso é fantástico, hein? E cai na prova. Macroalocação. Ou seja, as classes de ativos. Isso aí. Quais classes de ativos vão estar na carteira. Então, provavelmente, eles concluíram que era ações e a melhor forma de acessar o mercado seria por meio de um fundo de ações. Então, isso eles concluíram na etapa 4. Quando passou para a etapa seguinte, agora vamos escolher um bom fundo de ações aí, com base em
critérios que eles quiserem considerar, aí escolheram o tal do grana FIA. Então, etapa 5, microalocação, eu escolho o ativo em si. E pode parecer bobagem, mas a prova cobra essa diferença. Então, fica ligado, fica ligeiro a isso. Muito bom. Então, matando aqui a questão, né? Alternativa, deixa eu ver, alternativa A, etapa 5, implementar as recomendações de planejamento, que é quando se fala em que ativos eu vou botar na carteira. Beleza? Good, my friend, muito bom mesmo. Vamos para a última e derradeira? Última questão, que embora tenha aqui o número 1, é a número 5. Ela é enorme, mas farei o meu melhor aqui para andar rápido. Marcos é arquiteto e tem 63 anos. Há 3 anos, ele tem feito aportes mensais em um fundo cambial para viajar com os netos para a Disney. Olha só que vovô maneiro. Na última semana, Marcos descobriu que tem um sério problema de saúde que o levou a suspender os planos de viagem e iniciar um longo tratamento. O planejador financeiro que atende Marcos, ao saber da situação, antecipou a reunião que teriam dentro de um mês para avaliação do momento atual da carteira dele. Assinale a alternativa que identifica a fase do processo de planejamento financeiro em que eles se encontram e qual será a melhor atitude do planejador. Ô Tavares, a vida já é triste, filho. Por que você não faz um exemplo desse? Isso porque nós não chegamos ainda no planejamento sucessório, que é só morte e desgraça para ter a sucessão do patrimônio. Aí o negócio fica realmente uma tristeza, certo? Vamos lá, agora, vamos lá. Olha só. Não haverá tristeza para os alunos do mundo financeiro. Exato, vamos lá. Olha que alegria. Essa questão aqui tem um enunciado imenso. Aí ele te fala de viajar para o exterior, fala de fundo cambial, o aluno já começa a suar na prova. Meu Deus, fundo cambial, quer viajar para a Disney, eu tenho que calcular o retorno, mas eu tenho que calcular o risco cambial também. O que eu faço? E o diferencial de inflação dos dois países, como que é a forma do CAPM mesmo? E já começa a pirar, né? Mas não, olha só, numa frase a gente já consegue resolver metade do exercício aqui. Olha lá, dá uma olhada no que está escrito. Eu vou tentar colocar aqui o cursor do mouse. Não sei se dá para ver aí o cursor, mas vou tentar colocar aqui no lugar certo. Olha só, o planejador financeiro que atende Marcos, ao saber da situação, antecipou a reunião que teriam dentro de um mês para avaliação do momento atual da carteira dele. Olha que coisa maravilhosa. Então você já sabe que eles estão num processo de planejamento, o cliente já tem uma carteira e daqui a um mês eles tinham marcado uma reunião de revisão de portfólio. Poxa, isso aí é típico de qual fase do processo de planejamento? Da fase 6. Monitorar a situação do cliente. Então você marca reuniões periódicas para ver se mudou alguma coisa na vida do cliente, se mudou algum objetivo, se mudou alguma coisa de mercado que requeira uma realocação. Você vai fazer um acompanhamento, é igual fazer check-up com o médico, sabe? Uma vez por ano você vai lá ver se está tudo bem. No caso do planejamento ali, um espaço um pouquinho menor, né, entre uma reunião e outra, de repente ali trimestral, para ver se está tudo legal. Mas é a fase 6, então, monitorar a situação do cliente. Com isso, só de ler essa frase, a gente já mata a alternativa A e já mata a alternativa C, porque elas dizem que é a fase 5. Então, beleza, não estamos na fase 5, estamos na fase 6. Agora a gente julga entre a B e a D. O que diz a B? Monitorar, beleza, isso está certo. O planejador deve avaliar junto com o seu cliente se os investimentos no fundo cambial devem ser mantidos diante da nova situação de Marcos. Soa legal, né? Soa interessante. Vamos ver o que diz a D. Monitorar. O planejador deve recomendar a Marcos a montagem de uma carteira de ações com foco em dividendos. Então, olha só, das duas alternativas aí, agora você tem que ter um pouco mais de feeling da situação do cliente, do momento de vida do cliente. O cliente descobriu que ele tem uma doença grave. Ele precisa de um longo tratamento. O que é melhor para ele agora? Reavaliar se ainda faz sentido manter o investimento no fundo cambial ou já optar pela montagem de uma carteira de ações com foco em dividendo, né? Quando a gente fala de montar uma carteira de ações, tudo bem se o foco é dividendos, vai ter uma renda lá, mas ainda assim você está sujeito à variação do preço da ação, né? Está sujeito à volatilidade. Então, a gente já está falando de um cliente que tem uma certa idade, 63 anos, e acabou de descobrir uma doença grave. Portanto, realocar fazer essa realocação de patrimônio para uma parte de carteira ali que ainda mantém bastante risco, né, que é uma carteira de dividendos, não importa que tenha dividendos, mas também tem risco,
não é a alternativa mais adequada. Portanto, a B é a alternativa que faz mais sentido aqui, né? A gente vai monitorar, a gente está falando da fase 6, monitorar, e o planejador vai reavaliar com o cliente se ainda faz sentido manter aquele investimento diante da nova situação. Né? É a melhor alternativa aí para esse momento que está acontecendo na vida do cliente. Então, alternativa B, alternativa correta. Muito bem. Uma opção seria utilizar aqueles fundos para um tratamento nos Estados Unidos. Que deprê, né, meu? Que deprê. Você faz para lidar com os netos, mas não, vou usar para o tratamento. Vou usar para o tratamento nos Estados Unidos, é verdade. É verdade. Enfim. Mas, enfim, essa questão tá aqui por duas razões. Primeiro, para lembrar aí de avaliar legal a situação, pegar as pistas aí do perfil do cliente, né? Mas também para você lembrar de prestar atenção no enunciado, que às vezes uma frase te faz ou matar a questão completamente, ou pelo menos limar duas alternativas aí. Então, Lembrando, né, do que é muito... A prova é muito pauleira do modo... Exatamente, exatamente. É curto, você tem já que estar acostumado com esse tipo de questão, né? Importantíssimo. A gente lá no mundo financeiro tem 1000 questões aí de toda a prova, então você consegue treinar bastante, consegue praticar, consegue estar pronto para o dia da prova. Isso é algo fundamental na preparação do CFP. Sim. Ver resolução de enunciado, mas fazer muita questão para você estar pronto para chegar lá e... essa aqui é aquela. Papum, papum, papum. Exatamente, exatamente. E 1000 não é uma hipérbole, são 1000 mesmo. É isso aí, a gente tem 1000 questões. É bom lembrar. E é isso, exatamente, o treino e a leitura atenta dos enunciados, que são grandes no módulo 1, né? Tem uns baita trem de texto ali, então é bom ficar bem treinadinho para chegar na prova e arrebentar e ter tempo de passar o gabarito sem susto, né? Fazer tranquilamente aí o módulo 1. Certo? Muito bom. Obrigado, Edu. Obrigado, pessoal que acompanhou a gente, né? Você que ainda não está fazendo o curso preparatório, vai lá no Mundo Financeiro, faz a sua matrícula com a gente. Isso aí. Lembrando que nós somos uma das escolas recomendadas pela Planejar. E